Depois que Leylin saiu, a neblina gradualmente se dispersou, deixando para trás uma estátua branco-acinzentada de um mago. Esta estátua parecia exatamente o mesmo que Pierre, com um olhar de espanto no rosto. Pac! Pac! Asterisco. Inúmeras fissuras começaram a se estender através da estátua como teias de aranha. Asterisco craque! Asterisco. Imediatamente depois, a escultura de pedra se partiu em pequenos pedaços com um som alto. Leylin era agora um posto de pico magus. Com o bônus adicional de sua linhagem, até mesmo um pico normal de um nível, magus não era páreo para ele quando ele saía. No entanto, ele não teve tempo a perder pensando nisso. Seus olhos já estavam atraídos pelos itens diante dele. Este armazém era incrivelmente pequeno e tinha apenas uma dúzia de metros quadrados. Em um balcão de pedra, apenas 3 itens estavam lá. Embora eles parecessem ser pouco notáveis, eles devem ser algo de valor para eles serem colocados aqui. Leylin examinou os itens no balcão. À esquerda, havia algo que parecia uma bolsa de couro. Era completamente preto e tinha até alguns desenhos de prata detalhados. Embora parecesse muito comum, parecia ter uma leve onda que era bastante singular emitindo da bolsa. Até mesmo a linhagem da serpente gigante Kemoin dentro dele tinha uma estranha resposta a isso. A partir deste sentimento, isso provavelmente implica que isso foi feito usando o material de algum tipo de criatura antiga. Leylin esfregou o queixo, as engrenagens em seu cérebro girando, algo feito pela pele de algum ser antigo. Também não parece ser um artefato mágico do tipo ofensivo. Poderia ser. Naquele momento, uma pequena possibilidade passou pela mente de Leylin, fazendo com que sua respiração se tornasse um pouco áspera. Aí lasca! Digitalize os desenhos decorativos na bolsa e compare-os com imagens de seres antigos. B. Missão estabelecida. Iniciando o scan, o AI chip lealmente entoou. Agora, com um catálogo específico para se referir, o AI chip imediatamente encontrou uma resposta. Resultados da comparação: criaturas antigas, similaridade à pele da serpente de olhos brancos, 92,6%. Tachycouroboros 46,9%. Corvo vazio, 12,3%. Como eu pensava, é a serpente de olhos brancos do vazio. Glee surgiu no rosto de Leylin. Mesmo nos tempos antigos, esse tipo de ser antigo era extremamente precioso. Isto foi devido à habilidade inata da serpente de olhos brancos do vazio que tinha a ver com o espaço. Por isso, sua pele costumava ser usada para fabricar todos os tipos de itens de armazenamento. Aí lasca! Procure todas as informações sobre a serpente de olhos brancos do vazio. Ordenou Leylin. Cobra de olhos brancos. Ser antigo, a queridinha do vazio. Depois de amadurecer, pode despertar suas habilidades que têm a ver com o espaço, ganhando uma habilidade inata poderosa semelhante a viajar através do tempo. Sua pele é frequentemente processada e transformada em itens de armazenamento devido às runas vazias que se formam naturalmente em seu corpo. Capaz de conter itens que são 1000 ou até 10.000 vezes maiores que o tamanho de seu corpo principal. No entanto, devido à caça excessiva pelos antigos magos, tornou-se extinto no meio da Era Antiga. Fonte: o Manual Ilustrado de Seres Antigos, História Mundial do Magus, 37ª revisão. Como eu pensava, é o lendário artefato mágico tipo espaço. Os olhos de Leylin estavam fixos na bolsa preta com um olhar ardente. Para uma grande organização como Four Seasons Garden, esse item não era essencial e só servia para aumentar seu valor. No entanto, para um mago como ele, que estava acostumado a viajar sozinho, era um item indispensável. Se ele tivesse tido a bolsa anteriormente, ele definitivamente não teria deixado nada para trás para os outros magos negros, e em vez disso, escolheu levar tudo para si. Especialmente em sua situação em que ele planejava fugir a qualquer momento, sua agilidade aumentaria em grande quantidade. Pode-se dizer que, de todos os itens desse tesouro, se ele realmente precisasse tomar uma decisão, Leylin escolheria este sem hesitar. No entanto, Leylin ainda poderia conter seus desejos. Suprimindo o impulso de fazer seu movimento imediatamente, ele olhou para os 2 itens ao lado da bolsa preta. No meio do balcão de pedras havia um volume muito grosso e preto que parecia um dicionário. Ao lado,
podia-se ver que estava esfarrapado. Este deve ser o livro que o Four Seasons Garden obteve do plano secreto da Eternal River Plain. Como isso foi deixado para trás pelo Magus que construiu este plano secreto, deve ser ainda mais valioso. Estes eram itens que apenas organizações de grande porte tinham-se para. Se um Magus como ele, que trabalhava sozinho, colocasse as mãos nisso, isso só iria contra ele. Na parte mais à direita, ao lado do volume espesso, havia um favo de mel preto que parecia um briquete de carvão. Na superfície esburacada, havia contas de pérolas verde escuras embutidas nos buracos. Parecia bastante bizarro. Embora o volume seja os itens mais preciosos desses três, a bolsa ainda é a maior prioridade para mim. Leilin aproximou-se solenemente do balcão de pedra. Todos os itens armazenados em um depósito de Magus certamente seriam guardados por formações de defesa. Não apenas eles seriam colocados em volta do item, o item em si também teria uma formação mágica nele. Essas formações de magia geralmente tinham a capacidade de se autodestruir, e no momento em que o método de aproximação estava errado, o item seria destruído e faria com que os ladrões saíssem com as mãos vazias. No entanto, magos negros como Leilin estavam acostumados a essas situações e todos tinham talento e habilidade em revelar essas formações mágicas. Leilin, que estivera no outro depósito, usará as técnicas de revelação do magia e obtinha com sucesso alguns itens preciosos. No entanto, a configuração dessa formação de magia era evidentemente mais complicada do que no outro depósito. Isso foi especialmente assim para esses três itens, que definitivamente teriam projetos de spell adicionais nele. Com runas que ligavam os itens ao balcão, até mesmo Leilin, que tinha ajuda do AI Chip, podia sentir uma dor de cabeça chegando. É uma pena. Este é o armazém principal e até mesmo aquele homem morto. O símbolo de Pierre e sua autoridade é inútil aqui. Leilin soltou um suspiro e, de uma pequena bolsa, despejou com cuidado pó roxo em suas mãos. Asterisco voxos. Asterisco raios de vento de repente sopraram no quarto, e pequenos rascunhos roxos foram produzidos da mão de Leilin, reunindo-se na superfície do balcão de pedra. Este era um projeto de feitiços que ele havia conseguido de Thousand Meddling Hands, especialmente projetado para lidar com esses selos autodestrutivos. Após modificação do AI Chip, sua eficácia aumentou muitas vezes. No entanto, juntamente com o AI, as modificações de chip, a dificuldade em usar este desenho de magia subiu mais de 10 vezes. Era preciso ser muito preciso e rigoroso, e não se podia nem mesmo um milésimo de segundo tarde demais. Em outras palavras, foi uma técnica de precisão com erro zero. Assim, na costa sul, talvez apenas Leilin fosse capaz de usar esse método não revelador. O gás roxo corria como água, cobrindo o balcão. As runas no balcão simplesmente tremulavam um pouco e depois diminuíam, não detectando nenhuma anormalidade ao redor. Esperando até o momento em que o roxo encobriu o balcão, os olhos de Leilin brilharam resolutos. Agora é a hora. Transformação mágica. Ele cantou ferozmente algumas sílabas que soavam desajeitadas, e estranhas ondulações começaram a piscar de repente no balcão. Asterisco vem. Asterisco as correntes púrpuras de ar se solidificaram em um instante, transformando-se em líquido preto e viscoso que rodeava o balcão. Somente neste momento as runas no balcão reagiram e ele revidou com seu ataque mais poderoso e violento. Uma série de luzes explodiu, quase quebrando o líquido preto espesso que a envolvia. Cubra! Sob as instruções de Leilin, o líquido preto era como óleo e cobria completamente o balcão, raios de luz de várias runas desaparecendo completamente sob ele. Agora! Leilin produziu fios azuis finos de sua mão direita, que voaram como seda, e amarraram a bolsa de couro preto. Os finos fios azuis pareciam vivos quando se dirigiram para a bolsa de couro, uma série de leves sons de estalos emitidos enquanto se moviam. A maior parte da energia de Leilin foi gasta com esse projeto de feitiço de abertura, a ponto de sua testa estar encharcada de suor. Finalmente, os fios de seda amarravam a bolsa de couro com força e pareciam um casulo azul. Leilin agarrou com as mãos e o casulo azul voou para longe do balcão e para as mãos dele. Bem! É um sucesso! Exclamou Leilin alegremente. Agora,
O fluido preto parecido com óleo parecia ser incapaz de cobrir as runas no balcão por mais tempo, com dicas de luz passando. Eu serei rápido sobre isso. Mais uma vez. Leilin apontou de novo, e fios azuis finos se dirigiram para o briquete de carvão parecido com um favo de mel. Para Leilin, o livro no meio era provavelmente o diário do antigo mago que criou a planície secreta da planície do Rio Eterno. Se ele obtivesse, isso só o causaria sem fim problemas. Em vez de lutar por isso, ele deve apostar em outra coisa. Os finos fios azuis eram macios e firmes enquanto se aproximavam do briquete de carvão. De repente, o balcão tremeu e grande parte do líquido negro foi expelido. Uma série de raios amarelos de runas foi revelada. Asterisco vem. Asterisco runas amarelas voaram no ar, atacando os 2 itens restantes no balcão. Vá! Armando sua expressão, o óleo preto que cobria o balcão começou a ferver, transformando-se em um pequeno escudo preto, situado no topo do briquete de carvão. Asterisco caixa! Asterisco a runa amarela bateu no pequeno escudo e, aparentemente tendo ido contra um obstáculo firme, ele caiu. No outro lado, a runa amarela entrou no volume negro devido à falta de obstrução. Asterisco ala! Asterisco a superfície do livro preto brilhou e começou a se dividir pouco a pouco. Dentro de alguns segundos, todo o livro se transformou automaticamente em cinzas voadoras. Asterisco pac! Asterisco neste momento, os fios azuis finalmente amarraram o briquete de carvão e ele voou para as mãos de Leilin. Asterisco rumble! Asterisco imediatamente depois, todo o balcão desmoronou diante de Leilin, transformando-se em pó.